possa me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavras de esperança. Sou João Batista e é com muito carinho que venho até vocês, dando continuidade à reflexão tão importante que nós vamos estar fazendo nos próximos dias sobre os dons, sobre os carismas. Mas antes de entrar ainda nesse assunto, nós vamos falar hoje das virtudes sobrenaturais. O que é isso, João? Vamos explicar. Até para compreender melhor os carismas, nós precisamos entender o que são as virtudes, né? Ontem eu já recebi várias mensagens, né, dizendo o quanto foi esclarecedor. Ontem até me surpreendeu, tanto de gente que testemunhou o quão foi claro, né, o que foi dito. Eu louvo a Deus, né? Louvo a Deus. Teve gente que foi tocado por alguns detalhes da fala, né? Como Deus é zeloso, como Deus é bom. Ele vem confirmar esse caminho que nós estamos trilhando. Já deixa aí a Bíblia aberta em Eclesiástico 2. Eclesiástico capítulo 2. Nós vamos meditar do 7 ao 10, tá bom? Daqui a pouquinho. Mas antes eu quero fazer um breve resumo dizendo o seguinte: os dons do Espírito Santo, como eu dizia ontem, eles são dádivas, presentes, que Ele nos dá para a nossa santificação pessoal, como está em Isaías 11, quando a gente vai começar a esmiuçar essa leitura de Isaías capítulo 11, e para o serviço aos irmãos, que no caso são os carismas, né? Como está em 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Para a evangelização, com sinais e prodígios, nós precisamos estar abertos aos dons carismáticos. Mas para a santificação, os evangelizadores e todos os filhos de Deus, cada um de nós, precisamos nos abrir aos dons infusos de santificação. E para chegarmos ao Pai como igreja, nós precisamos nos abrir simultaneamente aos dons de serviço e aos dons de santificação. Por isso nós vamos falar dos dois, né? É impossível santificar-se sem serviço aos irmãos. Olha só o que eu dizia ontem, a importância de lutar pela santidade de vida, mas a importância de servir, de se colocar à disposição. E por outro lado também, tentar servir sem a luta para a santificação pessoal é infrutífero, não vai produzir frutos. Então nós vamos refletindo sobre isso, meditar hoje sobre as virtudes, né? O que são essas virtudes? Pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Que bênção! Passamos a ser membros de sua família, que é a igreja. E apaga-se em nós o pecado original e também o pecado atual, se o tivermos. E além de tudo isso, temos como graça o quê? Nós recebemos o Espírito Santo, que nos infunde e coloca dentro de nós as virtudes sobrenaturais. E os dons de santificação pessoal, como está na Lumen Gentium, que é um documento da igreja, né, pós-concílio, no seu número 7. E o que é virtude, João? Virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. E tudo isso está baseado aí no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1803, o que eu te apresentei agora. Virtudes são bons hábitos, enquanto que os vícios são os maus hábitos. Repito, virtudes são os bons hábitos, enquanto que os vícios são maus hábitos. E nós temos aí as virtudes que são naturais. Quais são elas? Virtudes naturais. Vou citar 3 aqui apenas.
Pontualidade, olha só. Você que não consegue ser pontual, vamos pedir mais ao Senhor essa graça? As virtudes naturais do dia a dia, da nossa vida, né? do nosso cotidiano. Pontualidade, autenticidade, honestidade. Olha só, são qualidades naturais que estão dentro do coração do homem, da mulher, do Filho de Deus. Se eu não estou vivendo isso na prática, às vezes está faltando um pouquinho mais de esforço da minha parte. Pontualidade, autenticidade, honestidade. Poderia citar mais um monte aí, mas as que nós vamos falar são as virtudes sobrenaturais, aquelas que nos ligam direto ao coração de Deus. As virtudes naturais, elas nos ligam de forma muito intensa, muito clara, naquilo que é diário, naquilo que é do nosso dia a dia. Pontualidade, autenticidade, honestidade. Agora nós vamos meditar sobre as virtudes sobrenaturais. O que são elas, João? São bons hábitos que tornam nossa alma, irmãos, capaz de executar com prontidão, com facilidade e com prazer tudo o que somos chamados por Deus na ordem sobrenatural. Olha que bonito. São bons hábitos, são qualidades, são ferramentas importantes para tornar a nossa alma capaz de executar de prontidão, com facilidade, com prazer, tudo que somos chamados por Deus na ordem sobrenatural. Ou seja, eu tenho gosto em fazer as coisas de Deus. Eu faço isso com disposição, com alegria, com amor, com entusiasmo. Eu recebi um testemunho tão bonito ontem de uma querida amiga, de uma querida irmã. E ela dizia assim: João, se existe uma coisa que me admira, que me chama a atenção nas palavras de esperança, é a perseverança. E todos os dias você manda as mensagens. E eu falava assim: louvado seja Deus, porque nem eu havia pensado nisso. Não é mérito do João, não. Eu tenho o meu esforço, tenho sim. Tenho a minha dedicação, tenho sim. Mas é algo sobrenatural, irmãos. É algo que vem do coração de Deus. Quantas vezes eu partilhei já com vocês que, humanamente falando, eu não tinha nenhuma vontade de levantar naquele dia. Que eu também não vou inventar, né? Então acho que essa graça aqui da virtude da autenticidade, eu tenho. Tem dia que não dá vontade de levantar, não. Mas por amor, por perseverar em Deus e por saber que muitas pessoas estão bebendo dessa fonte, eis-me aqui, Senhor. E as virtudes também colaboram com isso. Elas nos colocam de pé, com o desejo de cumprir sempre a vontade do Senhor. E nós vamos falar então agora dos dois tipos de virtudes sobrenaturais que existem, que a igreja nos ensina, que são as virtudes teologais e as virtudes cardeais. Primeiro, vamos lá, virtudes teologais. O que são essas virtudes teologais? Então, só repetindo, virtudes são bons hábitos, enquanto que os vícios são os maus hábitos. Existem as virtudes naturais, que são usadas no nosso dia a dia: pontualidade, autenticidade, honestidade. E existem as virtudes sobrenaturais, que são aquelas que o Espírito Santo nos concede, né? A graça para estarmos prontos para cumprir a sua vontade com facilidade, com prazer, com amor. Dentro das virtudes sobrenaturais existem as virtudes teologais e as virtudes cardeais. O que são as virtudes teologais? Olha, elas têm como origem, motivo e objeto imediato o próprio Deus. Por isso, tel, né? Está ligado diretamente a Deus. E elas são infundidas no coração do homem junto com a graça santificante e tornam-nos capazes de viver em relação com a Trindade e fundamentam e animam o agir, o mover do cristão, vivificando as virtudes humanas. Resumindo, essas virtudes teologais, elas nos dão a graça de termos um
como que eu posso dizer isso? Uma afinidade maior com Deus, uma sensibilidade maior com Deus? Com certeza. E elas vão nos dar fundamento, vão nos animar no agir, no mover como cristãos, nos vivificando, nos despertando em nós as qualidades, as coisas boas, aquilo que de mais precioso Deus quer de cada um de nós. Olha que interessante na leitura de Eclesiástico, que eu pedi que vocês abrissem, Eclesiástico 2, do 7 ao 10. Vós que temeis ao Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afasteis dele, para que não caiais. Vós que temeis ao Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça a vossa recompensa. Vós que temeis ao Senhor, esperai nele. Sua misericórdia será fonte de alegria. Vós que temeis ao Senhor, amai-o, e vossos corações se encherão de luz. Se você quiser grifar aí no versículo 8, grifa a palavra confiança. No versículo 9, a palavra esperai. E no versículo 10, a palavra amai. Por quê? Porque as três virtudes teologais são essa: confiança, na verdade, no sentido da fé, esperai, esperança, e amai, caridade. Tem outras traduções que vão trazer exatamente essas três palavras, mas aqui na Bíblia Ave Maria, que é a que eu estou usando para meditar com vocês, traz confiança, esperai e amai. Ou seja, as virtudes teologais que nós vamos falar aqui agora são quais? Fé, esperança e caridade. A fé, o que é a fé? A fé como virtude, ela consiste em crer, porque depois nós vamos ver a fé como dom, tá? Nós vamos perceber a diferença. A fé consiste em crer. Crer em Deus e em tudo que Ele nos revelou e que a Santa Igreja nos propõe a crer. E se você tem na sua casa o Catecismo da Igreja Católica e quer meditar mais a fundo essa fé como virtude, porque aqui eu não tenho tempo de esmiuçar tão bem esse tema, você pode pegar o Catecismo da Igreja Católica dos parágrafos 1814 ao 1816. A fé consiste em crer em Deus e em tudo que Ele nos revelou e o que a Santa Igreja nos propõe a crer. Esse é o primeiro ponto da virtude da fé. Outra virtude é o da esperança. Se você também quiser meditar, estou logo na sequência, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1817 ao 1821. Está logo na sequência da fé. E depois, logo na sequência, eu vou encontrar o da caridade, mas depois eu falo, né? Porque a esperança, o que é essa esperança como virtude, como qualidade, que nos liga direto ao coração de Deus? Ter a certeza da realização das promessas de Deus. Lembra enquanto eu falava dos Atos dos Apóstolos, que Deus, quando Ele promete, nós podemos aguardar que Ele vai cumprir a sua promessa em nossa vida? Então, por ela nós aguardamos confiantes a vida eterna e as graças para merecê-la. Olha o que a esperança faz com você e comigo. Nós temos a certeza da realização das promessas de Deus. E por essa mesma esperança, nós confiamos na vida eterna e nas graças para merecê-la. Isso é o que faz a esperança. E nesse momento, irmãos, eu fico tão encantado com Deus que quando eu comecei essas palavras de esperança, eu nem imaginava o quão grande significado teria tudo isso. Essas palavras, ontem também eu recebi outro testemunho que falava assim: João, é o que está dando sustento para a minha vida de fé. É onde eu tenho alimentado a minha fé, onde eu tenho crescido como filho de Deus. E eu achei aquilo tão bonito, né? Essas palavras de esperança. A esperança, então, é a certeza. Associada à fé, é a certeza. Podemos esperar porque é certo o que Deus prometeu. Ele irá cumprir. E por último, das virtudes teologais, a caridade. Depois nós podemos meditar isso também lá em 1 Coríntios capítulo 13, onde vai falar das três virtudes teologais, né? Caridade. A caridade
não é só fazer doação não, viu? Caridade é amar a Deus e ao próximo. Ela é o vínculo da perfeição. Como está em Colossenses capítulo 3, versículo 14. A caridade é o vínculo da perfeição, é o que liga à perfeição, é o que nos une ao desejo intenso de santidade. Então, amar a Deus e amar ao próximo é o que nos liga direto, é o que nos une ao desejo de santidade. E é a forma de todas as virtudes, é a forma, é a base. Não adianta ter fé se não tiver caridade. Não adianta esperar em Deus se não tiver caridade. A caridade, o amor pleno, é aquilo que dá sentido, à nossa vida e missão. E vamos já passar direto aí para as virtudes cardeais. O que são essas virtudes cardeais? São aquelas consideradas essenciais para o desenvolvimento pleno do homem, pois elas aperfeiçoam justamente as 4 potências qualificadas que o homem possui. Quais são essas 4 potências qualificadas que o homem possui, que ele recebe de Deus desde o batismo? Gente, isso aqui está tudo dentro de nós. Se isso aqui não tem sido colocado em prática, é porque as loucuras desse mundo, a forma que nós vivemos às vezes longe de Deus, faz com que a gente sufoque isso dentro do nosso coração. Tantas virtudes teologais como as cardeais, desde o nosso batismo já são infundidas em nós. Gente, por que tem que batizar a criança quando ela é pequenininha? Olha quanta coisa linda, quanta coisa maravilhosa é colocada dentro de nós pela ação do Espírito Santo. Você crê? Porque se você crê, você está colocando em prática a virtude da fé. Agora olha que interessante. Quais são essas 4 virtudes cardeais que nos ligam, que nos aperfeiçoam, que nos fortalece para lutar pelas coisas corretas e coerentes da vida e da fé? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Prudência, o que é a prudência? Examinar com ponderação, resolver com bom senso e executar com exatidão o que se refere à nossa vida espiritual. O que a prudência faz conosco? Nos faz ser cautelosos, cuidadosos, antes de falar, antes de agir, antes de pensar. Ser prudente. Jesus pedia isso, constantemente. Sejam prudentes, sejam cuidadosos. São Paulo vai reforçar muito isso nas suas cartas. Então, a prudência é examinar com ponderação, resolver com bom senso e executar com exatidão o que se refere à nossa vida espiritual. Justiça. O que é a justiça? Dar ao outro o que lhe é devido. Alguém te voltou um troco errado? Devolve o dinheiro, e isso não é nada demais. Isso é o mínimo que se deve fazer, porque isso está dentro de cada um de nós como um senso de justiça. Citei aqui só um exemplo, Então, são formas de justiça a virtude da religião. O que é isso? Dar a Deus o devido culto. Isso é ser justo para com Deus. A virtude da piedade também está dentro dessa virtude da justiça. Dar ao próximo o que lhe pertence. Tá vendo que eu citei agora o exemplo do troco errado? Não é seu, é do outro, então devolve. E por último, dentro da justiça, a virtude da gratidão. Reconhecer a justiça do próximo. Então olha que bonito. Dentro da justiça, dessa virtude da justiça, você vai encontrar também a virtude da piedade, a virtude da gratidão e a virtude da religião, de viver de forma plena, dar a Deus o culto devido, dar ao próximo que lhe pertence e reconhecer a justiça do próximo. Tudo isso está dentro da justiça como virtude. Virtude da fortaleza. Consiste em suportar e empreender coisas árduas. São formas da virtude da fortaleza, a virtude da paciência. Olha o que está dentro da fortaleza aí, Virtude da paciência. O que é isso? Aceitação das dificuldades.
murmurar menos e glorificar mais a Deus. Em tudo dai graça, já dizia São Paulo. A virtude da perseverança, virtude da paciência, perseverança. O que é a virtude da perseverança? É não desanimar, gente, diante dos problemas. É manter-se de cabeça erguida, mesmo quando tudo parecer tão difícil, parecer até impossível. Então, dentro da virtude da fortaleza, nós encontramos também a qualidade da paciência, a qualidade da perseverança, né? A virtude da fidelidade. O que é isso? Permanecer fiel perante as tentações, não dar o braço a torcer, não cair no pecado, lutar. A virtude da magnanimidade. Oh, meu Deus, que palavra difícil. O que é isso, João? Magnanimidade é ter grandeza de alma diante das tribulações. Isso, gente, olha quanta riqueza, meu Deus. Tinha que ser um dia para cada uma dessas virtudes, né? Mas vamos fazer assim de acordo com aquilo que eu tenho aqui de orientação para falar desse tema, porque eu acredito que assim fica fácil de todo mundo entender. Faz sequencial, né? E a pessoa não perde nada. E por último, a virtude da temperança. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. São esses as quatro virtudes cardeais. A temperança consiste na moderação dos prazeres sensíveis. São formas dessa virtude a sobriedade. O que é sobriedade? Moderação do gosto exagerado pelas comidas ou bebidas. Olha só, gente. Se nós não estamos sendo moderados, nós vamos ter que pedir mais a Deus a graça de colocar em prática a virtude da temperança. Dentro dela existe a graça da sobriedade, a virtude da sobriedade. Moderação do gosto exagerado pelas comidas ou bebidas. Dentro da temperança, olha outra virtude, a castidade. O que a castidade nos faz refletir? Moderação dos prazeres do tato, os prazeres do toque, dos prazeres carnais, né? Daquilo que é desejo, muitas das vezes ligado à questão da sexualidade. E dentro dessa virtude cardeal da temperança também tem a virtude da humildade, que é a moderação da própria excelência. Eu não sou melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém. Eu sou um filho de Deus. Estou aqui para fazer de forma humilde e simples aquilo que Deus quer de mim. E tudo isso está lá no... Se você quer meditar sobre essas quatro virtudes cardeais no Catecismo da Igreja Católica, você vai encontrar aí do parágrafo 1806 ao 1809. Vai falar nesses 4 parágrafos das 4 virtudes cardeais. Aqui há apenas um resumo que a gente apresenta, né? Então, as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, repetindo, elas são infundidas por Deus na alma dos fiéis. Para quê, João? Para serem capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. Está lá no livro da Sabedoria, capítulo 8, versículo 7. Virtudes cardeais ou morais, né? Chamado também de virtudes cardeais ou virtudes morais. A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. São adquiridas humanamente, crescem pela educação, pelos atos deliberados e pela perseverança no esforço. A graça divina as purifica e a eleva. Então, olha que bonito. Essas últimas 4, elas são infundidas em nós desde o nosso batismo, mas elas são adquiridas e colocadas em prática no nosso dia a dia, na nossa vivência, né, da nossa vida. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Nós vamos falar sobre os dons infusos e os dons dons infusos ou também chamados de dons de santificação, ok? Senhor, obrigado por nos conceder tantas graças, tantas virtudes, e que através de cada uma delas nós possamos estar mais próximos do Senhor e também do nosso irmão. Que o Senhor derrame sobre nós tua graça e tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos como Deus é santo, redescobrindo em vós as virtudes, porque elas vão nos dar força para buscarmos cada vez mais a santidade de vida. Um abraço a todos.